Tem uma coisa muito estranha que provavelmente já aconteceu com você. Você sabe exatamente o que precisa fazer, não está faltando informação, não está faltando conselho e muitas vezes nem está faltando vontade. Você sabe que precisa começar aquele trabalho, fazer aquela ligação, organizar aquela pendência, voltar a estudar, resolver alguma coisa, treinar ou simplesmente começar uma tarefa que está parada há dias. Você sabe, mas não faz. E o mais curioso é que, quanto mais você adia, pior fica. Porque agora você tem dois problemas. Tem aquilo que precisa ser feito e tem o incômodo de saber o que você ainda não fez. E para pior, fica na culpa. Às vezes, o que mais cansa não é fazer, é passar o dia inteiro sabendo o que precisa fazer. E hoje eu quero mostrar uma coisa diferente para você, porque talvez você esteja tentando resolver aquele problema no lugar errado. Talvez você esteja tentando convencer a sua mente, quando quem está resistindo primeiro é o seu corpo. E fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar uma maneira muito simples de perceber essa resistência e começar a atravessá-la, sem precisar esperar a vontade aparecer. No vídeo anterior, eu falei sobre como determinados estados do corpo interferem na maneira como você percebe e responde às situações. Hoje eu quero avançar um passo, porque existe um momento muito específico entre saber o que precisa ser feito e realmente começar. E é nesse espaço que aparece o que eu vou chamar de resistência corporal à ação. E presta atenção nisso, porque ela pode ser tão rápida que você nem percebe, por puro hábito. Imagina uma situação simples. Você precisa fazer alguma coisa importante. Você olha para aquilo e, por alguns segundos, percebe uma pequena mudança. Talvez seu corpo fique mais pesado, talvez você solte o ar, mude de posição, pegue o celular, levanta para tomar água, abra outra aba no computador, resolva responder uma mensagem que nem era urgente. De repente, qualquer coisa parece mais interessante. E aí vem a parte curiosa. Só depois aparece a explicação. Daqui a pouco eu faço. Agora não estou muito concentrado. Vou começar depois do almoço. Amanhã eu faço melhor. Preciso organizar algumas coisas primeiro. Percebeu a sequência? Primeiro aparece a resistência, depois a mente cria uma justificativa. Esse é o nosso lado infantil. Muitas vezes, a desculpa não cria o adiamento, ela apenas explica uma resistência que já começou no corpo. Isso muda bastante a maneira de olhar para a procrastinação, porque você para de perguntar somente por que eu não tenho força de vontade e começa a perguntar o que acontece comigo exatamente no momento em que eu preciso começar. Essa pergunta é muito mais interessante. Tem uma coisa que você pode observar na sua própria vida. O corpo gosta muito de continuar aquilo que já está acontecendo. Se você está deitado, continuar deitado é fácil. Se está rolando o celular, continuar rolando é fácil. Se está trabalhando numa tarefa, muitas vezes continuar trabalhando naquilo também é fácil. O problema costuma estar na transição. É sair de um estado e entrar no outro. Fechar o celular, abrir o trabalho. Sair do sofá e colocar o tênis. Parar de pensar e fazer a ligação. É abrir o documento e escrever a primeira linha. Por isso, algumas tarefas parecem enormes antes de começar e muito menores 5 minutos depois que você já começou. Presta atenção. Talvez você não esteja resistindo à tarefa inteira. Talvez esteja resistindo apenas à transição. Essa é uma diferença enorme. Porque se você acredita que precisa vencer 2 horas de trabalho, o corpo resiste. Mas você não precisa vencer 2 horas. Você precisa vencer os primeiros segundos. Aqui aparece uma armadilha muito comum. A pessoa pensa: quando eu estiver com vontade, eu começo. Só que muitas vezes a vontade aparece depois que você começou, não antes. Você já deve ter vivido isso. Você não queria caminhar, foi, depois ficou ótimo. Não queria treinar, começou, depois continuou. Não queria organizar aquela coisa, mexeu durante 5 minutos e acabou fazendo muito mais do que precisava. Então existe uma inversão interessante aqui. A gente costuma pensar, vontade é igual a ação,
Mas várias situações do cotidiano acontecem. A ação gera vontade de continuar. Você não precisa ter vontade para começar. Muitas vezes precisa começar para a vontade aparecer. E isso, para mim, é muito importante dentro do estoicismo fisiológico, porque você deixa de discutir tanto com os pensamentos e começa a observar o que o corpo está fazendo diante da ação. Na acupuntura emocional, eu gosto de observar esse momento como uma espécie de dificuldade de passagem. Existe a intenção, existe uma direção, mas a ação não acompanha. E isso pode aparecer de formas muito diferentes. Em uma pessoa, aparece como tensão, em outra, como cansaço, em outra, como inquietação, em outra, como aquela necessidade incrível de fazer qualquer coisa, menos aquilo que precisa ser feito. Então, eu não quero que você saia deste vídeo procurando um órgão culpado. Não é essa a ideia. Quero que você observe algo muito mais útil. Qual é a sensação que aparece no meu corpo quando chega a hora de começar? Porque essa sensação pode se repetir. E quando você aprende a reconhecê-la, você começa a perceber o adiamento antes que ele vire uma hora perdida. Eu quero dar um nome simples para esse instante: ponto de resistência. É aquele pequeno momento em que você poderia começar, mas desvia. Pode durar poucos segundos. Você pega o celular, abre outra aba, como eu já falei antes, buscar café, resolve uma coisa, começa a pensar demais. Esse ponto é importante, porque normalmente você percebe a procrastinação muito tarde. Você percebe depois de meia hora, depois de uma hora, à noite, olha para trás e pensa: eu não fiz. Aí gera aquela culpa e o autojulgamento. A partir do que eu estou te ensinando hoje, eu quero que você comece a perceber muito antes, naqueles primeiros segundos. Porque quem percebe o adiamento uma hora depois sente culpa. Quem percebe nos primeiros segundos ainda pode escolher. Vantagem nesse caso não é virar uma máquina de produtividade, é perceber mais cedo o que está acontecendo com você. Quanto mais cedo você percebe, maior sua possibilidade de escolha. Agora vem a aplicação prática. Ela é extremamente simples. Da próxima vez que perceber que está adiando alguma coisa, não diga: eu preciso terminar isso. Também não diga: agora eu vou trabalhar 2 horas. Por quê? Talvez o seu corpo já crie resistência só de imaginar. Faça outra coisa. Reduza a ação até ela ficar quase pequena demais para ser recusada. Eu chamo isso de microação de início. Preciso estudar? Não pense em estudar 1 hora. Abra o material. Preciso escrever? Não pense em terminar o texto. Escreva uma frase. Precisa caminhar? Não pense em 5 quilômetros. Coloque o tênis. Precisa fazer uma ligação difícil? Pegue o telefone. Procure o contato. E pare aí por um instante. Pare pouco. Quando o corpo resiste ao caminho inteiro, dê a ele apenas o primeiro passo. Você vai ver que simples que fica. Então, eu quero te propor um teste. Durante os próximos dias, toda vez que perceber que está adiando alguma coisa importante, não se critique. Não comece aquela discussão interna. Eu sou preguiçoso, eu nunca termino nada, eu preciso ter mais disciplina. Nada disso. Faça somente 3 coisas. Primeiro, perceba o ponto de resistência. Opa, eu ia começar e desviei. Segundo, observe rapidamente o corpo. Pesou? Ficou inquieto? Tensionou? Deu vontade de fugir para outra tarefa? Só observe, não se critique. E terceiro, faça uma microação de início. Uma, pequena, concreta, física: abrir, levantar, calçar, escrever, ligar, separar, começar. Só depois disso você decide se continua. O interessante é justamente descobrir quantas vezes o problema não estava em fazer a tarefa, estava em atravessar a porta de entrada. Existe uma diferença enorme entre uma pessoa que nunca sente resistência e uma pessoa que aprendeu a agir mesmo percebendo a resistência. Na verdade, talvez a primeira nem exista. Todo mundo adia alguma coisa. Todo mundo sente resistência em algum momento. É normal.
A vantagem não está em eliminar isso, está em perceber antes e reduzir o tempo entre eu sei que preciso fazer e eu comecei. Esse intervalo pode parecer pequeno, mas ao longo de meses e anos, ele muda muita coisa. Projetos começam, conversas acontecem, decisões saem do papel, o corpo aprende uma resposta diferente e você começa a confiar mais na própria capacidade de agir. Disciplina não é nunca sentir resistência, é diminuir o tempo entre perceber a resistência e começar a agir. E talvez seja justamente aí que o equilíbrio gera vantagem. Não porque você faz tudo, mas porque você perde menos energia brigando consigo mesmo antes de começar. Agora, existe uma situação ainda mais complicada, porque às vezes você não está adiando uma ação. Você realmente não sabe qual caminho escolher. Fica entre duas possibilidades. Pensa, repensa, volta atrás, continua sem decidir. E isso também tem um custo para o corpo. No próximo vídeo, eu quero falar justamente sobre isso. O custo fisiológico da indecisão, porque ficar sem decidir também é uma decisão que o corpo precisa sustentar. Uma decisão difícil pode cansar, mas permanecer indefinidamente sem decidir também cobra um preço.